Mentais de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, gente. Bem-vindos ao Café com Sexologia. Hoje nós temos um convidado especial que eu quero apresentar para vocês. O Rafael Teixeira, nosso colega psicólogo, especialista em sexologia aplicada, professor universitário. Ele vai colaborar aqui para nós conversarmos um pouquinho mais sobre as questões de sexualidade. E ao longo das semanas eu quero trazer os outros colegas do Instituto Paulista de Sexualidade, outros colegas e especialistas que possam falar de questões sexuais de uma perspectiva científica e principalmente desde a psicologia. E é para isso que eu também trouxe o Rafael, sabe? Rafael, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente essa noite, que vai ser importante. Muito obrigado, Oswaldo, pelo convite. É um prazer estar aqui. E acho que é importante, né, a gente discutir a sexologia e a sexualidade a partir das perspectivas da psicologia e da ciência, porque o que a gente tem dentro da sexualidade são muitos tabus, né, e muitas dúvidas em relação a isso. É verdade. Você sabe que assim, eu estava ponderando de nós trazermos aqui o começo de uma discussão de um assunto que é cheio de ideias ruins, tabus, mitificações. E vocês sabem, né? Mito é a história da carochinha, não serve para a nossa realidade. Mas, Rafael, que tal a gente conversar, ou pelo menos começar a conversar sobre o que se chama de afrodisíacos? Rafael, eu pensei nisso por duas razões. Tem alguns ditos afrodisíacos que, na verdade, têm funções no nosso corpo, ou mexem no nosso corpo. Outras coisas, nós vamos ter que conversar sobre como é que nós fazemos funcionar. Você tem alguma ideia disso? Ou tem algum exemplo que você queira já começar, para a gente começar a conversar? Pronto. Olha, Oswaldo, acho que de afrodisíacos a gente tem vários exemplos, né, de possibilidades. E aí temos os famosos a pimenta, amendoim, que são coisas que a gente vê por aí. Olha mesmo, pimenta, amendoim. Nós estamos falando de comida. Comidas do dia a dia, né? Coisas que a gente come por aí. Verdade. Mas você sabe, quando você falou pimenta, pensando na história europeia, a pimenta era muito importante há 500 anos. Só que não tinha pimenta na Europa. Então parece que uma das coisas que diz respeito ao afrodisíaco é aquela coisa, não tem, vale mais, a gente acha que é melhor. É o afrodisíaco, aquele que é difícil de achar e ele vai ter um efeito ou algo que a gente não encontra por aqui, né? Esse tipo de inesperado. Nós não combinamos, tá? Pois olha que legal. Isso significa que nós vemos essas questões de uma mesma perspectiva. É isso que é importante. E sim, você falou de comidas, e tem uma lista de comidas. Vocês provavelmente já viram listas e listas de comidas. De verdade, se nós pensarmos numa pessoa que tem carência alimentar, mais provavelmente essa pessoa precise de comida. Com carência alimentar, com falta de substâncias no corpo, eu acho que nós não vamos funcionar sexualmente. Na verdade, a gente não vai funcionar, né? De forma nenhuma. E o quanto, querendo ou não, a vivência da sexualidade também é um tipo de atividade, né? Um comportamento que vai demandar energia, né? E a depender do alimento, a gente consegue essa energia um pouco a mais, talvez. Verdade. Mas olha só, muita gente fala que álcool, bebida, é afrodisíaco. Dá desejo, dá vontade. Estranho, né? Dentro da perspectiva da ciência é o tipo de coisa que a gente vai encontrar ao contrário, né? Porque o uso do álcool para qualquer atividade nesse sentido não vai ser talvez tão estimulante assim, né? Fisiologicamente. Pois é, não é estimulante fisiologicamente, mas traz sensações, sim, amortecimentos, diminuição de preocupações. Talvez. Uma sensação de relaxamento, talvez, né, dentro da substância. Pois é, mas dá uma sensação de relaxamento, mas fisicamente não é exatamente bom para o sexo. Não, mas nós estamos falando só de uma pequena dose. É que as pessoas, quando querem alguma coisa a mais, bebem muito mais do que uma dose. Começamos com as pequenas doses, né, e depois, ao fim das doses, a gente não sabe até quantas foram. Pois é, mas assim, há séculos esse conhecimento também já existe. Shakespeare já dizia isso, não é? Quer dizer, em pequenas doses é um afrodisíaco. Passou de algumas doses, nós vamos começar a perder. Pois é, nós estamos falando, mas álcool era comida. Hoje a gente usa como, sei lá, né, vamos sair sábado à noite, ou qualquer outra noite. Mas na Idade Média, basicamente, cerveja era a comida necessária. E era a fonte de água, porque também era uma fonte de água com álcool sem bactérias.
Então era comida. E fazia, teoricamente, menos mal do que algum outro tipo de substância, né? Que a gente poderia encontrar na época. É verdade, mas hoje a gente tem outras substâncias que também são conhecidas como afrodisíacos. Temos várias, né? Por exemplo, a maca peruana é um deles, o ginseng é um deles. Coisas que a gente encontra em ervas, né? Esses tipos de ervas naturais. Então, mas essas, de toda maneira, em cada das culturas de onde vêm essas substâncias, são, em primeiro lugar, considerados como que complementos alimentares. A maca peruana, entre os incas, era considerada uma substância que dava muita força, vigor para os soldados. Vigor físico, músculo, brigar. Mas funciona. Eu diria para vocês o seguinte: se vocês têm dúvidas, testem, experimentem. É capaz que funcione, né? A gente pode ter algum tipo de efeito, né? Querendo ou não, é uma substância, e essa substância, uma vez ingerida, pode ter algum tipo de efeito no nosso corpo, alguma sensação, talvez. Mas mesmo que o efeito seja de alimentar, como você estava contando, isso provavelmente facilita o corpo todo estar melhor. Claro que nós estamos falando de alimentos, isso significa uma coisa muito importante. Precisa estar no cotidiano, né? Comermos com frequência. Rafael, você viu nesses últimos anos, saiu uma notícia, ela não apareceu muito porque ninguém acreditou muito num país em que se consome muita melancia. Você sabe que a melancia tem uma substância em pequenas quantidades que de fato facilita a ereção masculina. Mas espera aí, é afrodisíaco, é para dar desejo ou é para fazer funcionar o genital? Boa pergunta. Aí temos diferentes efeitos, né, do que é teoricamente esperado no uso desse afrodisíaco, né? O que a pessoa acha que vai acontecer dentro de todo o processo, né, de vivência sexual. Tem razão. Mas como eu falava, a melancia, de fato, tem uma substância que vai afetar positivamente o genital. Mas nem que eu coma uma melancia inteira todos os dias, o efeito vai ser simples, direto e tão perceptível. Se eu comer melancia todos os dias, esse efeito cumulativo provavelmente vai ser notado, mas também não muito notável. Quer dizer, existe, mas não é tão importante. Puxa, mas eu falei de melancia, mas as pessoas não falavam disso. Vou lhe contar uma experiência que a gente teve. Estava em Belém do Pará, no mercado Ver o Peso. Eu soube que tinha uma barraca lá da dona Dudu que ela vendia afrodisíacos. Vou lá conversar, quero conhecer, saber. Isso faz tempo, tá, gente? Faz bastante tempo. Mas o interessante é que eu cheguei lá, comecei a perguntar tal. A coisa primeira é que ela queria me vender uma garrafada. A garrafa com todos os ingredientes. Aí eu pedi para ela assim, não, mas é que eu queria saber do que é feito. Mas isso é segredo, não sei o quê. Não, eu quero comprar todos os ingredientes. Já viramos o negócio. Ela me vendeu tudo. Aí vocês podiam me perguntar, essas substâncias de uma garrafada fazem efeito? Eu vou lhe contar o que ela me disse. Mas para o efeito acontecer, esses pozinhos, essas ervas, elas têm que estar misturadas num bom vinho moscatel ou uma aguardente de cabeça. Que coisa, né? Interessante, voltamos, né? Pro álcool. Voltamos pro álcool. Isso me chamou a atenção, porque assim, eu carreguei um monte de coisas, né? Mas aí pensava, parece que nós temos uma necessidade, uma tendência a procurar que alguma ideia a gente possa conduzir para ser benéfica para a nossa vida sexual, sem que a gente seja responsável por ela. O que é uma coisa, né, Oswaldo? Porque a partir do momento que a gente atribui a responsabilidade a uma substância, o que teoricamente a gente deveria fazer ou poderia fazer, ou o que a gente espera que essa substância faça e que a gente não precise fazer, né, dentro da vivência sexual. Que se a gente não tomar a substância, a gente põe a culpa no outro, né? Pois é. E se a gente tomar e ela não funcionar, a culpa também é da substância. Pois é. Você acabou de contar um mecanismo que provavelmente muitos de nós usamos para muitas coisas no dia a dia. Quando nós falamos de afrodisíacos, nós estamos falando de uma substância que a gente já categorizou como algo fantástico. Rafael, você sabe que afrodisíaco vem daquela palavra grega que é o nome da deusa do amor, não é?
A Afrodite, né? Pois é. Essa. Pois é, Afrodite. Então, por isso que afrodisíaco já vem numa linhagem, vamos chamar assim, no ideário humano de há milênios. Isso significa que a gente não tira facilmente. Se usarmos a palavra afrodisíaco, se eu disser que aqui tem afrodisíaco, eu tomar, tipo, opa, agora vai funcionar. E dentro dessa ideia mitológica também, né? Que a gente normalmente no dia a dia desconsidera. Porque usar o afrodisíaco como uma justificativa, a gente usa, mas eu não posso usar, por exemplo, Zeus para explicar uma chuva de raios, né? A gente não faz esse tipo de explicação. É verdade. Mas a gente continua achando que a deusa do amor, Afrodite, de alguma forma criou essas substâncias ou está associada a isso e a gente vai fazer sexo. Mas eu pensava numa coisa. Aqui no Brasil, o Brasil tem as suas substâncias ditas afrodisíacas, diferente de outros países. Você sabe, Rafael, na década de 90 eu descobri na internet, eu descobri um website espanhol que fazia propaganda de um forte, importante afrodisíaco brasileiro, Guaraná da Amazônia. Eita! E esse é de fácil acesso, né? A gente compra no mercado. E toma! E toma, churrasco, festa de família. Com pipoca. Tem músicas, né, sobre ele. Então, isso me chamou a atenção e disso que nós estamos falando. Se a gente conta para um grupo que não conhece, a gente diz que esse grupo pode começar a fazer uso como se aquilo fosse real. É. Mas Guaraná não faz nada? Olha, como o Rafael já tinha contado no início, claro que faz alguma coisa, traz sensações físicas. As substâncias que tem no Guaraná, por exemplo, cafeína e outras, são energéticos, deixam a gente mais agitado. É boa discussão. Para algumas pessoas não faz diferença nenhuma, para outras faz. Cafeína, até o próprio café, né? Pode ser considerado afrodisíaco, dependendo Tem dessa gente que lógica, diz, né? Dizem que até descobriram que o café tinha essas propriedades porque observaram os cabritos lá comendo o café e fazendo cabritices. Pulando, tendo mais vigor físico. Você pensou alguma outra coisa, né? Pois é. Mas a gente vai ouvir no Brasil que existem várias ervas, casca de árvore, folha de árvore, sementes e coisas assim. E fiquei imaginando se a gente realmente acredita nisso ou a gente de vez em quando faz que acredita e briga com a gente mesmo. Sabe, Rafael, uma vez eu ouvi um cliente me dar uma explicação que eu achei complicada. Porque ele falou para mim assim, é que quando eu como ovo de pata, eu funciono. Que específico, né? Ovo de pata era afrodisíaco para ele. Mas é? Então, eu me segurei assim, porque a vontade que eu tinha era perguntar assim, bom, você tem dúzias de ovos de pata na sua geladeira, né? Ah, é mesmo, ele não tinha porque ele estava em consulta comigo. Isso, eu não estou brincando com o jogo de palavras. É que nós acreditamos em algumas coisas e sofremos porque nós sabemos que é uma ideia que a gente está acreditando. E não é verdade. Sim. E o quanto essa ideia também não pode ou ajudar, a depender da situação, ou prejudicar o processo, né? A vivência, quem sabe, dessa experiência sexual. Quer dizer que se eu achar que uma determinada substância faz algum efeito sexual e eu tomar, eu vou para a atividade sexual com mais chance de ter um efeito? Bom, essas pílulas que se vendem na farmácia andaram mostrando que isso é verdade. E é aquela pergunta, né, Oswaldo? Será que o Viagra é afrodisíaco? Vejam, a pergunta é correta. Essas substâncias, esses remédios, eles têm efeitos sobre o genital. Tem efeito. Mas eles dependem de mais alguma coisa. Sozinho ele não funciona, né? Somente o uso da medicação. Você sabe, Rafael, quando o Viagra foi apresentado publicamente, oficialmente, lá em maio de 1998, na cidade de San Diego, num congresso de urologia, o laboratório sabia que eles precisavam fazer uma coisa. Bom, a substância tem um funcionamento, mas na bula eles fizeram questão de colocar uma coisa. Funciona se você tiver uma parceria ativa e você tiver desejo sexual. Ei. Aí fica mais complexo, né? Fica mais complexo. Pra fazer alguma coisa. Pois é, tá me falando. A bula já falava de uma necessidade de. Tem que ter outra pessoa. Essa pessoa tem que estar também afim, mas eu também tenho que estar afim. Senão, não vai ter aquele efeito. Mas então funciona?
Claro que funciona, mas a palavra que você usou é bastante importante. É complexo e se torna complicado quando nós só acreditamos. E eu já ouvi muita gente achar que bastava tomar e estava tudo bem. Acho que essa ideia que se cria, né, Oswaldo, de que a gente toma automaticamente, que nem você comentou, eu estou isento da responsabilidade de alguma tarefa ou atividade que eu tenho que fazer para facilitar o processo, para sentir alguma coisa. Pois é. Algumas dessas substâncias podem também ser mais complicadas, né? Existem substâncias que já são conhecidas há décadas e que têm sim efeitos fisiológicos importantes sobre o genital masculino, diga-se de passagem. E muita gente usa para fazer sexo, porque aí começa a ter mais sensações sexuais, diz que tem uma alteração de consciência. Mas como é que uma pessoa faz funcionar uma dessas substâncias que de repente tomam aí para... Primeiro eu disse, tem um funcionamento físico real. Tem que ser um teste, uma tentativa e erro. Pois é. Veja se funciona. Eu acho que as pessoas começam por aí, por tentativa e erro, tem razão. Vejo se vai e se não for... Se não for, deixa para lá. Ah, funcionou, agora eu quero. Mas, Rafael, esse não é um mecanismo fácil da gente ficar atribuindo a obrigação de usar aquela substância, porque sem ela não vai ser bom? A gente acaba criando uma... Não sou muito fã dessa palavra, mas uma certa dependência de um tipo de uso. Isso. A palavra para a gente da psicologia é complicada porque, na verdade, exige uma certa compreensão de como aquilo passou a ser usado. Qual a função daquela substância, além do funcionamento fisiológico, gente. Mas o que você chamou de dependência é aquela coisa de que a gente vai conversando com a gente e a gente, no final das contas, diz, mas se eu não fizer, não vai dar certo. Se eu não tomar, não dá certo. Deve ser complicado para essas pessoas. Bastante, né? Porque acaba se criando uma situação em que eu posso até conseguir fazer sem, mas automaticamente eu imagino que não. E imagino que não vai acontecer, então não acontece. Algumas dessas substâncias podem ter efeitos colaterais ruins. E aí nós vamos começar a ter outros problemas. Eu já ouvi gente me falar que usando cocaína se sentiam sexualmente mais ativos. Mas eu já ouvi gente me falar que usando cocaína pegava o carro e ficava dirigindo entre São Paulo e Campinas, vai e volta a madrugada toda e achava o máximo isso. E o sexo? Ou seja, isso me fez compreender que as substâncias têm efeitos físicos, mas tem alguma coisa que faz parte da nossa perspectiva de como nós absorvemos e como fazemos uso dentro de um contexto. Aquela substância dentro de um contexto. Isso serve para todos, então, afrodisíacos. Sim, serve, né? E conforme você foi falando, Oswaldo, eu fiquei pensando o quanto não existe também, às vezes, uma lógica de raciocínio quando eu uso, no sentido de eu até aceito os efeitos colaterais negativos em detrimento do que pode acontecer no sexo. O que é um perigo, né? Se de repente eu faço uma coisa, para eu ter aquele prazer sexual, eu pago um preço. Exatamente. Muita gente faz isso com álcool. Muita gente faz porque isso. Muita gente... Eu tive muitos pacientes que me reclamavam assim, que quando eu tô lá com os amigos, a gente bebe, no dia seguinte eu tô numa ressaca terrível. E o que está acontecendo que essa pessoa está permitindo isso acontecer? Claro, de novo, isso tem uma função na vida dela, nós temos que compreender. Não basta dizer assim, para de tomar, para de beber. As pessoas não param. Se fosse simples assim, né, Oswaldo, acho que isso serviria para uma série de questões, né? E o quanto os afrodisíacos caem nesse lugar de... Tem uma certa facilidade a depender da situação de acesso, é verdade. Mas é mais complexo que isso, né? A gente não pode simplesmente achar que ele vai resolver uma questão que talvez ela é anterior ao sexo ou à vida sexual. Quer dizer, mesmo que a comida tenha alguma substância que seja favorável, o que nós estamos falando é que existe uma pessoa que já aprendeu a fazer uma série de coisas na vida dela. E esse aprendizado é o que ela leva para dentro do sexo, né? Porque não tem como a gente separar o sexo da vida, que é muitas vezes o que as pessoas imaginam. Eu posso viver e ter uma vida complicada, mas a minha vida sexual tem que ser muito satisfatória. O que acaba ficando difícil, né? Gente, eu estou gostando de conversar aqui com o Rafael, porque parece que nós estamos falando de coisas que ambos pensamos de maneira igual.
torna a dizer, não, nós não combinamos, mas nós dividimos uma mesma teoria, uma compreensão de mundo, uma compreensão de ser humano. Isso nos ajuda a ajudar as pessoas a se compreenderem. Porque, vejam, nós estamos contando de algo que diz assim, você quer resolver sua vida sexual? Ah, mas aquela substância me ajuda. Tome, não vou discutir. Só que nós temos que aprender como é que aquela substância está sendo usada por nós. Eu entendo que algumas pessoas, mesmo quando tomam remédios fortes, na verdade, se ela não tem também a busca e o uso adequado daquilo lá, aquilo não vai fazer um efeito Não adequado. surte efeito, né? E acaba ficando até mais frustrante, né? Porque Principalmente se eu comer melancia, mas eu como uma em melancia altas inteira. quantidades. Pois Não é. tem como. Uma das coisas que se diz da pimenta é que, no final das contas, em locais muito quentes, ela alivia a sensação de calor porque ela produz muito suor. E isso traz sensações físicas e que no contato a dois pode ter significados para as pessoas. Mas vejam, tem muitos lugares onde não se come pimenta. E, de toda maneira, existem sim substâncias. Quero contar para vocês, tem uma substância que não é fácil encontrar no Brasil porque ela não é bem vista, porque ela traz problemas. Tem um besorrinho que é conhecido na China. Se toma sopas com esses besorrinhos, pó desse besorrinho. Esse besorrinho tem uma substância que afeta a nossa próstata. A próstata é aquela área do nosso corpo, dentro do corpo, entre a bexiga e a saída do pênis, que assim é ali que se junta o líquido para sair o esperma. Isso tem uma importância nessa história, porque a próstata, com essa substância desse bichinho, ela fica inchada. Então ela fica sensível, aumenta a sensação. Puxa, então é bom? Se você fizer isso por 6 meses seguidos, aí nós vamos pensar numa cirurgia. Né? Teremos problemas, mas isso que você comenta, Oswaldo, é interessante, né? Aumenta a sensação, então a minha percepção, que pode ser prazerosa ou não, né? A depender da pessoa. A depender da pessoa. Pode ser algo muito bom ou algo muito negativo. Olha só, gente. Nós tivemos uma conversa, já avisei vocês. Esse é o começo de uma discussão sobre o tema, sobre o assunto. Aqui no Café com Sexologia, nós vamos estar trazendo os outros colegas lá do IMPASEX, do Instituto Paulista de Sexualidade. Nós vamos conversar muito sobre isso. E esse assunto, afrodisíacos, vai ter continuidade. Bem provavelmente nós vamos começar a pegar um tema ou outro mais restrito para dar tempo de conversarmos de maneira mais profunda. Só que hoje fizemos essa introdução a esse tema. E eu quero agradecer ao Rafael pela presença, pela participação aqui com a gente. Vou precisar de você em outros momentos. Vamos conversar da gente vir aqui, porque é gostoso ficar conversando. A gente vai se afinando para algumas coisas. E quero também lembrar para vocês que lá no Instagram, no IMPASEX, no Instagram do Instituto Paulista de Sexualidade, tem uma caixa de perguntas anônimas. Deixe sua pergunta lá. Nas próximas semanas nós vamos pegar grupos de perguntas e vamos aqui sentar e responder as perguntas aqui ao vivo com vocês. Porque o nosso objetivo é traduzir para vocês o que nós sabemos, o que estudamos e ajudar para que a gente tenha menos tabus, mitos e compreensões erradas que trazem mal-estar para a gente. Rafael, muito obrigado. Oswaldo.